Olá, eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje nós vamos fazer mais um passeiozinho com vocês. Hoje finalmente vamos em um passeio aqui do Porto que estávamos prometendo, que a gente não tinha ido ainda. Então vem com a gente e logo a gente fala onde a gente foi. Tchurururu. Então hoje nós vamos visitar com vocês a Torre e a Igreja dos Clérigos. Essa construção é do século XVIII, teve várias etapas, feito pelo arquiteto Nicolau Nasoni. Esse conjunto todo arquitetônico é no estilo barroco, que é dessa época. Primeiro foi feita a torre, como encomenda da Ordem dos Clérigos. Irmandade dos Clérigos. Irmandade dos Clérigos. E depois a igreja. Teve que ser um projeto bem bolado porque o terreno é bem íngreme nessa parte. Em que parte aqui que o terreno não é bem íngreme, né? Sim. Como a gente é rebelde, a gente vai começar pela igreja e depois a gente vai ver a torre. Na verdade, só porque a torre é mais legal e a gente quer deixar por último. A igreja é grátis para entrada, então você pode entrar e conhecer a igreja de boas. O que você paga é para subir na torre mesmo. Sim, e na verdade para acessar a parte legal da igreja, que é a parte de cima e tal. Uhum. A igreja tem planta oval, então vocês podem ver que ela é bem esse formato redondinho, alongado. Temos o altar aqui numa ponta dessa elipse, os bancos dispostos no meio, ao redor tem várias figuras e atrás tem mais um espacinho aqui, que eu não sei muito bem para que serve. Nenhum de nós dois é especialista em igreja, então a gente não sabe um monte de coisa, mas enfim. Tem vários detalhes em mármore, em madeira e folhada a ouro, como Sim. é bem comum dessa época barroca. Eu acho muito legal que aqui em Portugal tem muita coisa de pedra e tem esses mármores de cores diferentes, principalmente esse rosa que a gente não vê no Brasil. Dá uns detalhes muito bonitos. Na Sé também tem bastante, fica aí para um próximo vídeo da gente fazer da Sé. Mas é isso, a igreja não é muito grande, rapidinho você vê. A parte que realmente interessa é a torre, que é a atração turística, né? Porque a igreja aqui tem uma em cada esquina. Sim, mas essa é bem bonita. Algumas igrejas aqui são mais simplesinhas, obviamente, mas essa aí já é uma bem mais elaborada. Ah, é chique, né? É Mas chique. o principal ainda é a torre. Ah, e ela tem dois órgãos também no altar, um de frente para o outro. O ingresso para ir na torre em algumas partes da igreja extra e, como eu acabei de falar, além da torre a gente conseguiu percorrer a parte da igreja numa sacadinha assim, tem toda uma volta, um andarzinho em volta da igreja que você consegue ver ela meio por cima assim dos diversos ângulos dessa elipse. Eu acho que são meio que os bastidores da igreja, onde passaria o pessoal durante o serviço para dar manutenção, essas outras coisas. Mas você consegue ver meio que por dentro da igreja e por cima. Parece meio que uns camarotes assim de um teatro. Sim. E são os corredores bem espaçosos aqui, como vocês podem ver nas filmagens que a gente fez. Tem bastante espaço para o pessoal andar. Se você for muito grande, você vai ter que abaixar e se espremer. Sim, mas vale a pena, é bem legal ter essas várias visões, dá pra você ver onde fica ali os órgãos e ter esses vários ângulos da igreja, é bem legal. E depois de passar por toda a igreja, nas partes de cima ali, dá até pra ter uma passagem por trás do altar, que é bem legal, dá pra ver toda a igreja lá de cima. Tem um pouquinho de museu ali também, algumas coisas. Algumas figuras religiosas, alguns apetrechos do clérigo. Também coisas que a gente não conhece muito bem, mas se você tem interesse, tem lá, são coisas bem antigas e várias delas estão muito bem preservadas. E nós vamos então começar a subir a torre. Subir a torre é uma escadinha em espiral, com um degrau de cada tamanho, um degrau de cada altura, feito na maluquice assim, e ela também é bem espremidinha. No começo nem tanto, depois ela vai apertando. São 255 degraus dessas maluquice. Até chegar no último andar, no topo de tudo. Subir, então quando você começa a subir lá os 200 e tralalá degraus,
A primeira coisa interessante que você vai ver são os sinos da igreja e além dos sinos tem meio que um órgão de sinos, eu não sei como chama isso, não sei se tem um nome. Enfim, são os vários sinos e tem uma máquina lá com uns cabos, umas coisas e uns pedais, então alguém pode entrar ali na salinha, obviamente fica fechado, né, não é pra qualquer um entrar, e pisando nos pedais ele consegue tocar cada um dos sinos, então você consegue tocar uma música nos sinos e tem vários sinos, e tem aqui uns sinos enormes e tal, e é bem interessante. Queria ver alguém tocando esse negócio pra ver como que é, mas aqui naquele lugar específico deve ficar muito barulho, porque são muitos sinos e alguns deles são bem grandes. A gente ouve essas músicas de sino e sabe que elas são muitas vezes programadas, mas não sabíamos que dava pra alguém tocar ali na hora. Então achamos bem legal essa máquina. Achamos que é um detalhe também que muitas vezes passa despercebido, as pessoas só vão subindo e a gente achou muito legal. Sim. E é isso aí, vamos continuar subindo. Mais aperto e chegamos no primeiro patamar. Então nesse primeiro patamar, ainda não é o topo da torre, mas já dá para ter uma vista bem ampla da cidade. Como dá para dar a volta toda nele, você consegue ver 360 ali em volta da cidade. E por pouco a gente não perdeu o último andar da torre, porque assim, a gente subiu até ali, chegou no patamar, a gente, ok, é aqui. E como tá lá com algumas coisas de corona e não sei o que, então eles pedem pra sempre circular num sentido, tá sinalizado, tudo bonitinho. E a gente foi indo e tal, e demos a volta completa na torre, e estávamos prontos pra descer, quando a moça que tava ali controlando o fluxo de pessoas pediu pra gente esperar um pouquinho. E daí a gente viu umas pessoas saindo da parede, assim, e descendo. Aí a gente descobriu que tinha mais um pouquinho de escada pra chegar até o último andar mesmo da torre. Isso foi um pouco de drama, a gente provavelmente não ia perder isso, ia só dar uma Não, a olhadinha gente ia ver provavelmente, mas fica a dica, tem um andar depois do primeiro patamar. Então, subindo mais um pouco, continuando apertadinho. Mais apertado que nunca aqui, o negócio tá ficando bem espremido. Com os degraus mais loucos também, nós chegamos no último patamar. Aí estamos a 75 metros de altura. Eu não tenho certeza se a gente tá a 75 metros ou se 75 metros é o topo da anteninha ali, eu imagino que sim. Então a gente tá um pouquinho menos, mas uns 70 metros, vai por aí. E aqui a gente tem a vista mais alta da cidade, também 360, dá pra dar a volta total na torre. Sim, e é um pouco mais fácil de ver aqui porque o parapeito é mais baixo um pouco, então é melhor de você conseguir enxergar a cidade, além de ser um pouco mais alto. E aqui também tem algumas plaquinhas informativas de duas coisas. A primeira delas, ela tem as plaquinhas e a direção mais ou menos e outros pontos interessantes da cidade. Então outras igrejas e outras construções, você consegue, olhando a plaquinha e a direção que ele indica, você consegue ver eles ali na vista. E a outra é o comparativo de altura da Torre dos Clérigos com outras torres famosas. Por exemplo, a Torre de Pisa e, sei lá, outras torres. Tem diversas, muitas bem mais altas. Exato, e tem tanto mais ou menos contemporâneas da Torre dos Clérigos, como é o caso da Torre de Pisa, ou seja, construções antigas, e algumas outras plaquinhas colocam ela do lado de construções modernas, e daí você vê que tipo 75 metros de altura não é nada, mas na época devia ser um negócio super impressionante, porque ela não é tão mais baixa do que as outras da época, só que quando você introduz aço e concreto e outros métodos modernos de construção, dá pra ir muito, muito, muito acima disso. Então essa visita é uma que a gente achou bem legal, dá pra ter essa visão super... Vendo todos os pontos turísticos aqui do centro, dá pra ver várias coisas. Até o mar lá longe, a Sim, foz. dá pra ver bem como é que fala? Já tá meio fora de foco assim, embaçadinho, mas dá pra ver, se você olha na direção do rio, você consegue enxergar que lá no fundo tem uma parte muito plana assim da cidade, é o pedaço do mar que você tá enxergando. E vale a pena também por ter essa passagem pela igreja, achei bem legal a experiência também. É algo bastante único, diferente, exclusivo do Porto, digamos assim. Eu particularmente achei um pouco caro, 6 euros só pra você subir a torre e olhar, mas eu acho que ainda vale a visita, porque você, além da vista, tem toda a construção da igreja, da própria torre, e eu acho que é interessante. Só um detalhe, que a torre e a igreja sofreram uma musealização em 2014, então teve uma reforma que, pelo que eu vi, é a igreja, a torre, no meio tem a Casa da Irmandade, que faz parte desse complexo todo, e nessa Casa da Irmandade que tem essas partes de museu. Então eles reformaram, tem elementos antigos, mas também tem os acabamentos novos para manter todos os itens lá dentro como museu e fácil acesso também.
Pra preservar os itens e tudo mais. Aproveitando que o rolezinho do Clérigos é relativamente curto e a gente já tava por ali mesmo, a gente também decidiu passar no Parque das Virtudes, que fica ali próximo e é um outro parque aqui do Porto, um que a gente não conhecia. A gente já tinha visto ele algumas vezes meio que ao longe, mas nunca tínhamos ido até lá. Ele fica bem na mesma região, atrás do Palácio da Justiça. Você desce uma rua, chega no patamar ali onde tem o Passeio das Virtudes. Passeio das Virtudes. Tava sim. cheio de gente, tava fervendo ali. Pelo jeito é um point assim da galera. Como já era meio à tarde, começando no fim de tarde, acho que algumas pessoas já tinham acabado de sair da escola e tal, estavam Era, ali. sei lá, 5h30, 6 É. horas assim. Então eles estavam lá curtindo, né? A gente passou longe com as nossas máscaras. E aí você desce mais uma rua, desce bastante, e aí você chega numa das entradas do parque. Esse parque são basicamente jardins em patamares, porque ele fica bem na encosta ali de dois morros, então o centro do jardim fica no vale, digamos assim, e daí tem vários patamares em cada uma das encostas. Parecido com o Parque de São Roque que a gente já falou, mas ao invés de ter jardins, é só realmente grama e árvores, bastante bem verdinho, mas sem ser tipo um Nada jardim super planejado. né? São vários e vários e vários patamares conectados que você pode ir subindo, descendo, passando. Tem algumas estátuas e esculturas ali. Tem também uma boa vista pro Douro, dá pra você dar uma olhada em alguns degraus nos patamares, dá pra você olhar. Inclusive dá pra ver, ele fica bem de frente pro edifício da alfândega, antiga alfândega, que agora é meio que um museu também, não funciona mais como alfândega. A alfândega de verdade fica ali perto também, mas tem uma parte agora de museu. A gente já foi numa dessas exposições interativas que tem lá e queremos ir num outro, que também tá tendo agora. Se der, a gente faz um vídeo. Ou pelo menos conta pra vocês como é que foi. E aqui no parque não tem nada pra fazer, digamos assim, mas é um parque gostoso e bem arborizado pra você vir, fazer uma caminhada, subir um pouco de morro. Bastante morro. Tem várias fontes, como sempre. Sim, olhar a paisagem, uma brisa. É bem gostoso, bem fresquinho, bastante árvore, tinha bastante gente passeando, assim, não tava cheio, mas tinha gente lá passeando, levando o cachorro, fazendo piquenique ou conversando, várias pessoas namorando. Mas é um espaço bem gostoso, bem no coração ali da cidade também. E você pode até, se você quiser ir pra Ribeira, depois você pode ir pelo parque. Você dá uma passeadinha pelo parque, você desce até o último patamar dele e ele tem uma saída ali pro lado já da Ribeira. Então você pode ir por ali. Nesse caso, aí você vai sair na frente da alfândega e vai pra Ribeira. Daí você pode ir pra um restaurante ou alguma coisa que você quiser por ali pra completar o seu passeio. Você vai pra esquerda, porque pra direita não tem tanta coisa, já é o caminho para a Foz. Mas se você fizer esse caminho, é melhor se você tentar achar a entrada de cima do parque, pelas ruas de cima, que aí você vai descendo, 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 até você sair onde a gente entrou. E descer mais um pouquinho, você já chegou ali na Ribeira, que é decidão. E se você descer pra subir e pra descer de novo, bom, pode ser também, mas é um pouco mais repetitivo, né? Se você conseguir começar lá de cima e descer. Ele tem mais de uma entrada, são 3 que eu me lembro, uma dessas que sai direto ali na Foz, tem uma que sai debaixo do Passeio das Virtudes e tem uma que é meio por trás do parque, que foi por onde a gente acabou saindo, mas é a que fica mais elevada. Então esse foi o nosso passeio dessa vez. Finalmente conhecemos um ponto mega chave aqui do passeio de Porto. Um verdadeiro ponto turístico do Porto. Bem famoso, bem conhecido, muito bonito, bem diferente. A construção em si é muito legal. E o Parque das Virtudes também foi bem bacana, a gente adora achar um parque novo. Sim, e aqui em Porto tem vários parques, o que é muito bom. Se vocês não viram ainda, a gente já tem 2 parques aqui no nosso canal. Esse é o terceiro? Acho que é. Ixi, tem vários ainda. Em breve a gente deve trazer mais 1, 2, 3. Mais alguns. Fiquem ligados e muito obrigado por assistirem. Deixem um gostei aí para ajudar a gente. E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Deixem aqui sugestões de onde vocês querem que a gente visite aqui do Porto, lugares que vocês têm curiosidade. Ou comentários no geral, o que vocês quiserem falar pra gente. Muito obrigado por assistirem e é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau! Pra esse conjunto todo... esse...